Glória a Deus. Pai do Senhor a todos, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula, a mais um estudo, a mais uma meditação da poderosa Palavra de Deus. Eu sou o pastor Daniel Coelho, vosso servo, e quero compartilhar com você um pouco da lição de amanhã, lição de número 13, a batalha espiritual e as armas do crente. Nós iremos meditar, a batalha espiritual ela é uma, e as armas do crente são várias. Então vamos meditar nessa lição, nesse tema. Não quero ser cansativo, quero ser objetivo para que você compreenda com clareza esta lição. Já agradecendo, pastor Aderlândio, meu amigo querido, Deus te abençoe poderosamente. Obrigado aí por estar assistindo. O texto áureo diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo de número 11. Estamos chegando ao final dessa carta, essa série de estudos, com esse tema tão profundo e tão especial. A verdade prática, aquilo que nós precisamos colocar em prática, diz assim: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. O uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. O texto base da lição está em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo número 20. São 10 versículos. Eu vou meditar com os irmãos apenas 4 versículos para ganharmos tempo e a aula assim também não ser cansativa. Olha só. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Ficar firme. Nós vamos meditar nesses 4 versículos. O objetivo da lição, ele é bem específico, são 10 versículos. O tema, a batalha espiritual e as armas do crente. Então o objetivo dessa lição primeiro é demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha. Como temos que nos preparar para a batalha. O segundo objetivo é apresentar o campo da batalha espiritual. Aonde é essa guerra? Aonde é essa batalha? Aonde é essa luta? E terceiro, saber quais são as armas espirituais indispensáveis do crente. Quais são as armas que nós temos que usar nessa batalha. Então, objetivos são 3 e são claros. Primeiro, demonstrar qual deve ser o preparo espiritual nosso, cristão. Segundo, apresentar o campo da batalha espiritual. E terceiro, saber quais são as armas espirituais indispensáveis ao crente. A nossa introdução é uma despedida desse trimestre. Diz assim: ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nesta batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo
precisam revestir-se de toda a armadura de Deus, e o que veremos nessa presente lição. Então, a introdução, nós temos uma exortação, nós temos um convite espiritual. A nossa batalha, você vai entender nessa lição, ela é espiritual. O campo de batalha e as armas, elas são poderosas. Então não adianta dizer que é crente. O convite é, no demais, irmãos, fortalecemos no Senhor. Precisamos nos fortalecer para essa batalha, para essa guerra constante. E no decorrer dessa lição, nós iremos aprender, nós iremos crescer, nós iremos fortalecer no nome do Senhor. Você já é mais do que vencedor. E hoje traremos clareza para a sua vida, para a minha vida, para a vida da Santa Igreja a respeito da batalha espiritual. O primeiro ponto, o preparo espiritual do crente para a batalha. Como podemos nos preparar para a batalha? Primeira coisa é fortalecidos no poder do Senhor. O apóstolo Paulo, ele usa a expressão fortalecei-vos no Senhor. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo. Quer dizer, fortalecer no Senhor indica que nós não temos o poder. O poder não está em nós. A força não está em nós. Por isso ele fala, fortalecidos no poder do Senhor. Essa força, ela não está em nós. Essa força está em Jesus. Hoje, nós temos as pregações motivacionais, né? Que diz, a força está em você, a luz está em você, puxa a última esperança que está em você. Isso é engano. O apóstolo diz, fortalecidos no poder do Senhor. Como o crente se prepara? Primeiro, fortalecido no poder do Senhor. A força não está em nós, a luz não está em nós, a vitória está no nome do Senhor. A segunda forma de se preparar é vigilantes em toda oração e súplica. Primeiro, fortalecidos no Senhor. Segundo, vigilantes em toda oração e súplica. Olha só, a expressão orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidade. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância, pois essa preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Vigiemos em oração e súplica. O preparo espiritual do crente está nesses dois pontos. Primeiro, fortalecidos no Senhor. Segundo, vigilantes em toda oração e súplica. Precisamos estar vigilantes. Precisamos estar atentos. Porque o nosso inimigo, ele não descansa. O nosso inimigo, ele não dorme. Então, como que vamos vencer? Fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, mas vigilantes. Tem muita gente orando, mas não vigia. Tem muita gente colocando propósito de oração, mas não está vigiando. Olha só, vigilantes, atentos, com os olhos abertos, guardando a vida, guardando a postura diante dos homens. A preparação da nossa guerra espiritual é fortalecermos no Senhor e, segundo, vigilantes. Glória a Deus. Que coisa gloriosa. Mandar um abraço para o Carlos Lopes, a irmã Helena Silva, que Deus abençoe. Então, como que nós nos preparamos?
fortalecendo o Senhor e com toda vigilância e súplica nas orações. Agora o segundo ponto é bem claro, conhecendo o campo da batalha espiritual. Sabemos como nos preparar. E sabendo nos preparar, nós podemos ir para a guerra. Você não pode colocar um soldado para uma guerra sem antes se preparar. Nós estamos preparados de que forma? Fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Segundo, estamos vigilantes em toda oração e súplica, orando em todo lugar, vigiando em todo lugar, atento em todo lugar, seja em casa, seja no templo, seja na rua, seja na escola, seja no trabalho, perto da esposa, longe da esposa, perto do marido, longe do marido, vigilantes, vigilantes. Conhecendo o campo da batalha espiritual. Olha só que coisa profunda. As astutas ciladas do diabo. A expressão ciladas do diabo indica as armadilhas articuladas pelo reino das trevas. Aqui nós temos 7 pontos. Eu vou deixar para vocês esse campo da batalha. Diz assim, primeiro, algumas de suas astutas ação, né? Aqui nós temos 7 pontos das ações do maligno, da forma que ele age, que ele trabalha. A primeira é confundir a mente com a verdade. Ele confunde as pessoas, confunde a mentira com a verdade. Ele usa a mentira como se a mentira fosse uma verdade. Gênesis 3, 4, 5. Ele é astuto. O nosso inimigo é o diabo. Ele é astuto. Ele coloca armadilhas. E a primeira armadilha é confundir a mentira com a verdade. Ele pega uma mentira e fala como se fosse uma verdade. Segunda coisa, deturpar as escrituras. O diabo, ele usa as escrituras de uma forma contrária. Terceiro, dissimular, induzir a dissimulação. Quarto, fazer falsos sinais. Quinto, fazer acusações. Sexto, semear incredulidade. 7, promover ideologias anticristãs. Diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revestivos de toda a armadura de Deus. Então, o nosso inimigo, ele é astuto, ele é inteligente, ele trabalha na calúnia, ele trabalha na acusação, ele trabalha usando artimanhas para confundir, para enganar os crentes. De que forma? Ele usa a mentira como se fosse verdade. Tem gente que está batalhando, lutando, brigando, dizendo eu estou certo. Mas não, está errado. Rebelião. Deus está me usando para limpar. Deus não está te usando. Rebelião não é coisa de Deus. O diabo está te enganando. Pessoas que deturpam as escrituras, pegam um versículo e usam o versículo de uma forma errada para enganar, para confundir as pessoas. Essas são artimanhas, ciladas do diabo. E contra essas coisas a Bíblia diz revestivos de toda a armadura de Deus. O conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestiais. O primeiro ponto aqui deixa bem claro: o diabo ele usa ciladas, estratégias. Ele usa a mentira como se fosse verdade. Ele pega versículos bíblicos isolados para confundir as pessoas. Mas como que eu vou vencer essas ciladas? Entendendo que o conflito
é contra o reino das trevas. Nós não vamos vencer com braços, com mãos. Nós vamos vencer na área espiritual. Algumas igrejas, alguns pregadores incentivam os membros a bater na cara do diabo, a queimar o diabo. Entenda uma coisa, a guerra não é física. A guerra não é um combate de UFC. Não, a guerra é espiritual. Nós vencemos essas armas aqui, nós vencemos essas guerras fortalecidos no Senhor, vigilantes em todo o tempo, com todas as orações e súplicas, porque o conflito não é carnal, o inimigo não é carne, não é pessoa, não é nação. O nosso inimigo é o diabo, o rei das trevas. Aquele que luta com a maldade, com a mentira, com o engano. Então nós precisamos entender isso. A atmosfera é espiritual. Por isso o crente precisa ter uma vida de oração, ter uma vida de jejum, uma vida da leitura da palavra de Deus, ter um pastor para cuidar, para sentar, para pedir conselhos. A sua casa precisa ser um lugar de oração. A sua vida precisa ser uma vida de oração. Aí nós temos as agências das potestades do ar. Nós temos 3 pontos. Primeiro, eles são poderosos. Os títulos principados e potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir. Então nosso inimigo, ele é poderoso. Segundo, eles são malignos. Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Demônios que empregam o seu poder destrutivamente para o mal. Terceiro, eles são astutos, são cheios de sutilezas, maquinam a queda da igreja. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo o principado e poder e potestade e domínio. Glória a Deus. O nosso inimigo, ele é forte, mas o nosso Deus tem todo o poder. Mas o crente que não está fortalecido no Senhor, o crente que não é vigilante, ele vai cair sim nas astutas ciladas do diabo. Não é o lugar, meu amado, é a vigilância. Adão e Eva estavam no paraíso. Por não vigiar, por não ser vigilantes, eles caíram nas astutas ciladas do diabo. Você pode estar na sua casa ou você pode estar na rua. Você pode estar à frente do seu cônjuge ou distante. Se você não vigiar, você vai cair nas astutas ciladas do diabo. Sejamos vigilantes. Sejamos atentos em nome de Jesus. O terceiro ponto, o terceiro tópico diz as armas espirituais indispensáveis ao crente. Passou então onde é o campo da batalha? É no reino das trevas ou no lugar espiritual. Em todo lugar. Se é em todo lugar, se é espiritual, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. E se antes da oração eu tenho que olhar e vigiar, então eu preciso olhar, vigiar e orar em todo tempo, em todo lugar. Amém? As armas espirituais indispensáveis, quer dizer, você tem que ter, você precisa usar. Não tem conversinha, pastor, eu tenho peito de aço. Não, você não tem peito de aço. Você não é melhor do que ninguém. Você erra, você é falho. A força não está em você. A sua vitória está no nome do Senhor. Primeiro, a armadura completa de Deus.
Quais são as armas indispensáveis? Primeiro, a armadura completa de Deus. Não adianta ter capacete e o peito está desprotegido. Não adianta o peito estar protegido e a cabeça não estar protegida. Então temos que nos vestir de toda a armadura de Deus. Não é só o escudo, mas toda a armadura de Deus. Olha só, a expressão toda a armadura significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Fortemente armado. Então eu preciso estar vestido da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. Não pode achar, né, porque orou, não tem que vigiar. Que vigiou, não tem que orar. Meu amado, não é fazer uma coisa, é estar todo vestido, revestido da armadura de Deus. O segundo ponto, as armas indispensáveis de defesa. As armas indispensáveis da defesa. Antes de mandar um abraço para o pastor Antônio Almeida, que Deus abençoe sua vida, pastor Wallace Ventura, meus amados, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês. Não aparece o nome de todos, mas depois vou estar agradecendo por você estar assistindo, compartilhando comigo a poderosa palavra de Deus. Olha só, as armas indispensáveis de defesa. Aqui nós temos 5. Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 20, nós temos 5. Primeiro, cingido os vossos lombos com a verdade. Segundo, vestida a couraça da justiça. Terceiro, calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Quarto, tomando sobretudo o escudo da fé. E terceiro, melhor dizendo, quinto, né? O capacete da salvação. Olha só que coisa gloriosa. Cingir os vossos lombos com a verdade, retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo, à integridade do soldado. Um soldado que não é vestido com a verdade, ele gagueja, ele treme, ele corre. Quando o diabo foi tentar Jesus, Jesus disse, também está escrito assim, cingido o vosso lombo com a verdade. Jesus diz, olha, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Quem faz filosofia aprende, né, que está sempre em busca da verdade. Mas quem tem Jesus já achou a verdade. Jesus é a verdade. Olha só que coisa linda. Vestida a couraça da justiça. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Calçado os pés na preparação do evangelho da paz, confeccionado em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Refere-se à firmeza que o evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Glória a Deus. Logo, retangular, feita de madeira e couro, o escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, né? Dúvidas ou rebeliões disparadas pelo diabo. Meu Deus. O capacete da salvação, está no versículo 17, diz, pesado, resistente e fabricado com bronze ou ferro, o capacete serve de proteção para a cabeça. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação nos últimos dias. Glória a Deus. Então, não é vestir, não é só cingir os vossos lombos com a verdade. Não, tem que ser os 5.
Não é só colocar o capacete da salvação, não. Tem que estar revestido em tudo. Glória a Deus. Glória a Deus que isso é possível. Glória a Deus porque isso está diante de nós. Essas armaduras aqui indispensáveis, não é algo que eu preciso comprar, fazer uma campanha de 7 dias, pegar um envelope e colocar dinheiro. Meu amado, isso é de graça. Está diante dos seus olhos, está diante de mim. As armaduras indispensáveis para a nossa defesa espiritual é de graça. É agora. Cingindo os vossos lombos, agora. Vestir a couraça da justiça, agora. Calçar os pés, a preparação do evangelho. Vamos usar rede social para pregar o evangelho de Cristo. Vamos compartilhar pregações, mensagens cristocêntricas. Colocar nos nossos status. Te entregue a Cristo. Se renda a Cristo. Verdadeiramente Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Precisamos estar preparados. O último ponto aqui, o capacete da salvação. Muitos crentes não têm certeza da sua salvação. Por que não têm certeza da sua salvação? Porque se a cabeça não estiver boa, padece o corpo. Uma mente frágil, uma mente entregue aos pecados, não consegue confessar que está salvo em Jesus. Mas uma pessoa que tem a sua mente renovada em Cristo, revestida de toda a armadura de Deus, pode dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A nossa salvação, ela não depende dos nossos braços. Ela depende em crermos na morte expiatória de Cristo Jesus. E o sangue de Jesus é suficiente e poderoso para nos garantir a vitória e a vida eterna. Mas nós estamos num campo de batalha espiritual. Se nós não estivermos revestidos de toda a armadura de Deus, podemos cair nesse campo de batalha. Quantos soldados feridos, quantos obreiros feridos, quantos obreiros que começaram a fazer um curso de teologia e hoje estão desviados, porque não se revestiram da verdade, porque não estavam cingidos os vossos lombos com a verdadeira verdade, com a palavra pura e cristalina. A Assembleia de Deus era marcada pelos seus púlpitos, porque os seus púlpitos eram e são verdadeiros formadores de pregadores, de homens e mulheres de Deus. Mas nos últimos anos, os púlpitos estão cheios de homens e mulheres que não crêem naquilo que nós cremos. Nós cremos no batismo com o Espírito Santo e quem não crê não é digno de subir em nossos púlpitos. Nós cremos no arrebatamento da igreja. E quem não crê não é digno de subir nos nossos púlpitos e pregar e ensinar os nossos crentes. Nós cremos na santidade, nós cremos em missões, nós cremos no revestimento de poder. Cingir os vossos lombos com a verdade não é só ler a Bíblia, mas rejeitar todo o engano, toda a mentira. Glória a Deus. Eu quero glorificar o Senhor pela vida do Sebastião, meu amigo Sebastião, José Gonçalves, os demais estão assistindo. Também quero aproveitar, eu estou aqui na igreja, na sala, no meu escritório, e às vezes no bairro você vai escutar algum barulho, alguma coisinha. Vamos focar aqui na Santa Palavra. Amém? Glória a Deus.
Então a armadura de Deus para nós, eu vou detalhar aqui rapidinho. Primeiro, a parte da armadura, né, função. O cinto quer dizer verdade. O cinto dessa armadura quer dizer a verdade. A couraça da justiça está falando de retidão. Os sapatos fala da paz que vem das boas novas. O escudo, fé. Capacete, salvação. Espada, palavra de Deus. Então, quando nós falamos da armadura de Deus, nós precisamos nos revestir de toda a verdade, de toda a retidão. A paz que vem das boas novas, do Evangelho, na nossa fé, salvação e a palavra de Deus. Se essas 6 coisas, melhor dizendo, tiver em nossas vidas, nós ficaremos firmes e constantes em meio às lutas e às adversidades que há de vir. Nós temos o terceiro ponto, a imprescindível arma ofensiva, que é a espada, né? A espada do Espírito. A única arma disponível, tanto para a defesa quanto para o ataque, identifica como espada curta, direta, né? O enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Então, que estejamos revestidos, não com uma parte, mas de toda a armadura de Deus. Olha só a coisa linda. A vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardes de Satanás não podem ser subestimados. Porém, o reino das trevas não deve se amedrontar o cristão. As Escrituras convocam o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestidos com a armadura de Deus. O nosso inimigo é o diabo. O campo da batalha é espiritual e toda hora. Não sabemos de onde virá o ataque do inimigo, mas se tivermos revestido de toda a armadura de Deus, sairemos firmes e fortes diante da batalha, diante da guerra. O nosso inimigo não pode ser subestimado, mas também não pode trazer medo à igreja. Porque a igreja, Romanos 8, 37, em Cristo Jesus, nós somos mais, muito mais do que vencedores. Glória a Deus, glória a Deus. Um abraço para a Meirielle, né? Não sei se é assim, a Leia Miranda, que Deus abençoe. A Clécia Ferreira, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero compartilhar com você que no meu canal do YouTube e também no Facebook, eu tenho as explicações do livro de Efésios, versículo por versículo, todos os capítulos, e essas lições mastigadas, né, podemos dizer assim. Então vai lá, confere, compartilhe, se inscreva no canal, me ajude assim a pregar o Evangelho. Muito obrigado por você ter assistido. Se você gostou da aula, por favor, compartilhe em nome de Jesus. Quero louvar a Deus, né? A gente não tem nenhuma ferramenta de parafernar, né, a aula, e então é simples, caseiro. Às vezes você vai ouvir um barulho dos nossos queridos vizinhos, né, que tem todos os direitos, mas eu creio que você prestar bem atenção, assistir, você vai se enriquecer com a poderosa palavra de Deus. Então eu quero orar com você para que a gente possa estar firmes, sempre abundantes na obra do Senhor. Então a batalha espiritual e as armas do crente, nós podemos vencer e nós vamos vencer no nome de Jesus. Mandar um abraço para o Luiz Muzi, que Deus abençoe sua vida, meu amado. Deus continue iluminando você.
Maravilhoso Deus, Pai bondoso e justo, nós aprendemos sobre a batalha espiritual, sobre a batalha do crente. Nós aprendemos, ó Deus, que se nos fortalecermos no Senhor e ficarmos vigilantes, sairemos mais do que vencedores nessa batalha. Ajude aqueles que estão caídos, aqueles que estão feridos, para que eles possam se levantar, para que eles possam se fortalecer em nome de Jesus. Assim eu ministro a cura pelo poder do nome de Jesus sobre aqueles que estão me ouvindo. Ministro a unção e a libertação pelo poder do nome de Jesus. De Jesus. Abençoe, ó Deus, a todos. Amém. Amém. Muito obrigado, meu amado. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.